Senhor meu Deus, eu vejo as flores, vejo o sol e a linda terra, mas há também a dor e a guerra. Contudo sou feliz, pois sei que estás comigo. Ó Santo Deus, o mal nos cerca, há terror aqui na terra. No mundo cresce a fome e a guerra, lutando sigo em paz, pois sei que estás comigo. Bondoso Deus, estás comigo, protetor da minha vida, e não suporto a amarga vida, cantando sigo em paz, pois sei que estás comigo. Boa noite, pessoal, meus amigos, irmãos na fé. Estamos iniciando esse nosso momento de estudo bíblico nessa nossa sexta-feira. Hoje, aqui de dentro da igreja, aqui, né, de dentro do nosso templo, né, e com certeza daqui que nós vamos dirigir os nossos próximos estudos bíblicos. E enquanto o pessoal vai chegando, nós vamos cantar mais um hino do cancioneiro Todos os Povos o Louvem, o azulzinho, aquele antigo. Nós vamos cantar o hino 29, De Jesus eu aprendi. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, quer na amargura, quer na aflição, Ele estende a sua mão. Lá, 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 lá. Tudo posso naquele que me fortalece, com Jesus eu nada temo, verdadeiro amigo Ele é, meu bondoso Salvador, meu bondoso Salvador. De Jesus eu aprendi a viver contente, meu negro coração Ele lavou. Foi numa cruz que Jesus morreu por mim, meus pecados perdoou. Lá, 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 lá. Tudo posso naquele que me fortalece, com Jesus eu nada temo, verdadeiro amigo Ele é, meu bondoso Salvador, meu bondoso Salvador. De Jesus eu aprendi a viver contente, servindo alegremente ao Salvador, sempre falando do amor que nos salvou, do perdão que Ele nos dá. Lá, 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 lá. Tudo posso naquele que me fortalece, com Jesus eu nada temo, verdadeiro amigo Ele é, meu bondoso Salvador, meu
Ok, mais pessoas estão chegando e eu gostaria de pedir que vocês me dissessem como está o áudio hoje. Na semana passada nós tivemos um grande problema com o áudio da nossa transmissão, mas estava bem difícil de ouvir mesmo. Quem puder então dar um retorno aí e dizer como é que está o nosso áudio, por favor, façam isso. Hoje eu consigo acompanhar vocês. A transmissão é feita pelo notebook, por isso que às vezes a imagem não fica tão boa, o áudio não fica tão bom. De qualquer forma, estamos aí aguardando que vocês deem a sua primeira colaboração com relação ao áudio. Depois, eu gostaria que vocês trouxessem suas perguntas, seus comentários também a respeito do nosso tema hoje, os meios da graça. Nós vamos fazer a leitura do texto do Evangelho para este final de semana. Não vou fazer uma meditação, já fica o convite para amanhã à noite, às 19h30, todos acompanharem o texto, ou melhor, o nosso culto semanal. E o texto do Evangelho, que nós vamos meditar amanhã, é Evangelho conforme Mateus, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 8, e depois do versículo 18 até o versículo 23, a parábola do semeador. Para esse início nós vamos ouvir então esta leitura e fica a meditação, a nossa reflexão a respeito desse texto no culto de amanhã às 19h30. Assim registra o evangelista Mateus. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou de pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Lá, a partir do versículo 18, então Jesus explica esta parábola. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Então esta parábola muito conhecida do nosso Senhor Jesus Cristo, falando da semeadura da palavra, nós vamos meditar amanhã no culto, para o qual todos já estão convidados. Deixa eu dar aqui boa noite: Vanessa Schneider, Cláudio Ruff, Irene Riede, Helena Olsen, Tiana Beatriz. Ok, o áudio está ótimo, que bom que hoje o áudio está bom. Nós vamos cantar mais um hino então, daqui a pouco nós vamos entrar no nosso estudo bíblico. Vão pedindo alguns hinos aí no meio, a gente vai fazer uma pausa aí também, para poder dar uma aliviada assim, no nosso estudo, para não ficar tão pesado. E vocês podem pedir os hinos aí, se estiver aqui ao meu alcance, eu posso tocá-los. Vamos ver um aqui, bastante conhecido, Tudo que no Mundo Você Tem, se eu não me engano é o 130 do Louvai ao Senhor. Eu estou usando hoje
Todos os povos o louvem aqui, mas eu tenho os outros cancioneiros, tá? Se vocês quiserem pedir, aqui ele é o número 80. Tudo que no mundo você tem perde o seu valor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Tudo que aqui você possui, nada vai levar. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Se até com piedade em sua alma você ajudar o seu irmão, é bom saber, se não tiver amor é tudo em vão. O amor que fala é aquele que Jesus de braços abertos falou: amai o inimigo como vos amei. O amor que vem da fé no Salvador traz felicidade e paz, que serão companhia em todo o seu viver. Neste mundo cheio de maldade, vamos semear a compreensão, pois mais valioso do que tudo é o amor. La 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 la. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. La 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 la. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Muito bem, boa noite para quem chegou agora. Noemi, Neiva, nosso irmão Eduardo Saraiva, muito bem-vindos, sintam-se à vontade. E eu já quero fazer um pedido, agora no início do nosso estudo bíblico, para que os nossos irmãos que são católicos ou que já foram católicos um dia, que coloquem aí nos comentários qual é a compreensão, qual é a definição de sacramento para a Igreja Católica. Logo depois nós vamos entrar nesse assunto, faz parte aí dos meios da graça. Então, gostaria que vocês colocassem a definição, o que é um sacramento, para a Igreja Católica. Coloquem nos comentários, vai nos auxiliar depois na continuidade do nosso estudo. Muito bem, vamos falar sobre os meios da graça. O que são os meios da graça, para que servem, definições e assim por diante. Com certeza vocês já ouviram esses termos e tantos outros que nós vamos utilizar aqui, mas é importante nós sempre relembrarmos, nós nos aprofundarmos um pouco mais. Então fica aí o incentivo também para que vocês façam perguntas durante o estudo. Lembrem sempre que tem um atraso aí, mas na medida do possível eu vou respondendo. Não é por isso que vocês vão deixar de fazer as suas perguntas. Mandem perguntas, mandem comentários, e isso enriquece o nosso estudo. Sabrina Ruff, muito bem-vinda também, acabou de chegar. Vamos iniciar então os meios da graça. Começamos com a definição. O que é ou o que são meios da graça? Meios da graça são instrumentos, ou são ferramentas, através dos quais Deus derrama suas bênçãos espirituais sobre os pecadores. O que são as bênçãos espirituais? São as bênçãos que Deus quer nos conceder para a nossa salvação. Fé, fortalecimento da fé, perdão dos pecados, tudo isso Deus nos oferece, Ele quer nos oferecer. Essa é a grande vontade de Deus. No Antigo Testamento,
profeta diz que Deus não se alegra na morte do pecador, na morte do perverso, mas a alegria de Deus está em que esse pecador se arrependa dos seus pecados, reconheça o seu mau caminho e tenha vida. E Deus oferece essa vida através do perdão que Jesus conquistou na cruz e nós obtemos através da fé. No Novo Testamento, nós temos o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele deixa muito claro que a vontade, o grande desejo de Deus é salvar todas as pessoas. Mas ele faz isso através do plano da salvação, que ele preparou e que foi realizado por seu Filho Jesus Cristo, e ele nos dá a fé e o perdão dos pecados que nos tornam merecedores, então, daquilo que Jesus conquistou. Então, essa é a definição, pura e simples, de meios da graça, os instrumentos ou as ferramentas, as formas que Deus usa para nos oferecer, para derramar sobre nós essas bênçãos espirituais, sobre nós pecadores. Todos nós somos pecadores, Muito bem. Dito isso, nós vamos para a necessidade. A necessidade mesmo desses meios, lembramos que Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua morte e ressurreição, conquistou o perdão gratuito a todos os homens. Esse é o plano da salvação de Deus, Através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, ele agora conquistou, com a sua obra, o perdão que é oferecido de graça a todos os homens. A Igreja de Cristo recebeu a ordem e o privilégio de distribuir esse perdão àqueles que, arrependidos, creem em Jesus. Quem vem acompanhando aí os nossos estudos, lembra quando nós falamos sobre o ofício das chaves, o poder peculiar que Cristo deu à sua igreja para perdoar os pecados aos pecadores que se arrependem, de não perdoar ou de reter esses pecados aos pecadores que não se arrependem. Então Jesus conquistou o perdão na cruz, com sua morte e, obviamente, o mais importante, com a sua ressurreição. Esse perdão nos é dado de graça. E ele é oferecido através da igreja. A igreja é a representante de Cristo aqui no mundo, É o corpo de Cristo agindo aqui no mundo. E essa igreja recebeu essa ordem de Jesus, e que também é um grande privilégio. É a igreja que administra esse perdão e o oferece a todos aqueles que estão arrependidos. A maneira de a igreja conceder o perdão aos homens é através do Evangelho, através da palavra e dos sacramentos. E esse conjunto é o que nós chamamos de meios da graça. Então, esses são os meios da graça, A forma como, através da igreja, Cristo está oferecendo, Mas a igreja, como representante de Cristo aqui, oferece e concede esse perdão a todos os pecadores arrependidos, através da palavra e através dos sacramentos. Aí, então, temos os meios da graça, essas ferramentas que Deus usa para nos oferecer o seu perdão, para nos oferecer todas as bênçãos espirituais. Seguindo, Deus então perdoa os pecados através da palavra e dos sacramentos que são administrados pela igreja. É bom lembrar isso, que a função da igreja está aí para administrar os sacramentos e pregar a palavra de Deus. Nós temos então na nossa dogmática essa afirmação: para oferecer e transmitir aos homens os méritos que Cristo adquiriu para o mundo por sua morte na cruz, Deus emprega certos meios externos visíveis pelos quais o Espírito Santo opera e mantém a fé, e assim cumpre a salvação do pecador. 2 Coríntios 5, 21, em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Então, aqui fica muito claro que Jesus Cristo é quem conquistou o perdão. Os méritos são de Cristo, não nossos. Romanos 5,18, portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. Então, esses são os méritos que Jesus adquiriu com sua morte e ressurreição. Perdão dos pecados, conserto
com relação ao estrago que o pecado causou, né? Então, Deus, ele usa meios externos, meios visíveis, né, através dos quais o Espírito Santo age nas nossas vidas, através dos quais o Espírito Santo cria e mantém a fé em nossos corações, e, obviamente, a consequência da fé em nossos corações é o perdão dos pecados, e como diz Martinho Lutero no Catecismo Menor, onde há perdão dos pecados, há também vida e salvação. Temos aí, então, esta palavra, essa afirmação que está na nossa dogmática cristã. O que disseram os confessores, né, aqueles que lá no início todo o processo da reforma, quando a igreja luterana foi chamada a declarar e colocar no papel qual era a sua fé, o que acreditavam, o que ensinavam. Então nós temos aqui a palavra dos nossos confessores, o que eles disseram a respeito dos meios da graça. Na fórmula de concórdia, nós encontramos a seguinte afirmação: o Pai, entretanto, não quer fazer isso sem meios, senão que ordenou para esse fim a sua palavra e os sacramentos como meios ou instrumentos ordinários. Né? O Pai, entretanto, não quer fazer isso sem meios. O que é fazer isso? É oferecer, né, as suas bênçãos espirituais a todos nós. Deus, ele quer salvar todas as pessoas e para isso ele oferece as bênçãos espirituais. Mas ele não quer fazer isso de forma imediata, de forma direta. Ele quer usar os meios e por isso, na sua palavra, ele nos dá esta orientação, que é a própria palavra de Deus quem nos oferece essas bênçãos e também os sacramentos. Esses são os instrumentos ordinários, são os instrumentos que Deus usa para nos dar essas bênçãos. O que mais os confessores dizem? Nós temos os artigos de Esmalcalde, né? Todos esses são documentos que estão lá no livro de Concórdia. Lá é escrito assim: e nessas partes que dizem respeito à palavra falada, externa, é preciso permanecer com firmeza nisso, que Deus a ninguém dá o seu Espírito, ou a graça, a não ser por intermédio da palavra exterior, precedente ou com ela. Também nos artigos de Esmalcalde fica claro que Deus ele não quer agir de outra forma, ele não quer oferecer ou dar o seu Espírito e todas as bênçãos que ele nos dá de uma forma direta, mas de uma forma indireta ou através de instrumentos, que é exatamente a sua palavra. Temos ainda mais uma afirmação, a Confissão de Augsburgo: condenam-se os anabatistas e outros que ensinam a alcançarmos o Espírito Santo mediante preparação, pensamentos e obras próprias, sem a palavra física do Evangelho. Existe ainda hoje esse pensamento, algumas denominações cristãs que menosprezam a palavra e os sacramentos, né? Como se eu pudesse, por mim mesmo, por preparo próprio, por conhecimento, seja lá de onde vier, alcançar essas bênçãos que Deus me dá através do Espírito Santo. Isso é uma influência do próprio gnosticismo dentro da igreja cristã, né, quando ensina que eu posso alcançar o ser superior, eu posso evoluir só a partir do meu conhecimento. Então, aqui na nossa Confissão de Augsburgo, há a condenação aos anabatistas que também vão nesse sentido, né? Podemos alcançar o Espírito Santo através de preparação, pensamentos e obras próprias, sem a palavra física do Evangelho. Isso é condenado pelas nossas confissões e por nós mesmos, né? Consequentemente. Muito bem, e aí nós temos um texto que talvez vocês em casa já estejam pensando: pastor, mas eu já li um texto que diz algo que é meio diferente disso que o senhor está falando. E esse texto é exatamente o texto do Evangelho conforme João, capítulo 3, versículo 8, onde o próprio Senhor Jesus Cristo diz assim, prestem bastante atenção: o vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz,
mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Vou repetir. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Algumas denominações, também algumas pessoas, alguns cristãos usam esse texto para dizer, olha, e aí usar ou confirmar aquela máxima de que Deus é amor e no fim ele vai salvar todas as pessoas. Ele vai achar uma forma e Deus age da forma como ele quer, onde ele quer e quando ele quer. Né? Como se esse texto, essas palavras de Jesus, como se elas dessem base para isso, dizendo, olha, o Espírito Santo, ele é livre e ele age onde, como e quando ele quer. Nós não podemos prendê-lo aos sacramentos, à palavra. Isso é uma meia-verdade. Né? Nós sabemos que Deus é todo-poderoso, obviamente que sim. Nós sabemos que Deus pode levar as pessoas para o céu da forma como Ele quer, porque Ele é todo-poderoso e Ele faz as coisas conforme Ele quer. Porém, não é assim que Ele se mostra na sua palavra. Não é essa forma de agir que ele se mostra. Né? Mas o que quer dizer, então, esse texto? Como é que nós compreendemos e conciliamos isso? Né? Esse texto, de João 3, versículo 8, ele, na verdade, descreve o caráter misterioso da obra do Espírito Santo. Obviamente, né, que nós não compreendemos tudo, nós não sabemos tudo a respeito da ação de Deus no mundo. Por isso nós temos aqui esse caráter misterioso da obra do Espírito Santo. Mas em nenhum momento esse texto diz que o Espírito Santo opera e age sem o uso dos meios da graça. A palavra e os sacramentos. Em nenhum momento esse texto está afirmando isso. Então nós podemos e devemos interpretar esse texto dessa forma. Nós não sabemos. O Espírito Santo age de uma forma misteriosa. Porém, o que nós sabemos e que a palavra de Deus deixa muito claro é exatamente que ele usa meios. Vamos ler esses textos. Né? João, capítulo 6, versículo 45. Nos profetas está escrito, todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele, vêm a mim. Jesus mesmo falando, se referindo aos profetas, aqueles que foram porta-vozes de Deus, aqueles que foram instrumentos de Deus no Antigo Testamento para falar ao povo, né? Esses profetas, eles continuavam falando ao povo no tempo de Jesus, porque eles tinham o Antigo Testamento e o Espírito Santo continuava agindo através desta palavra escrita, né? E todos eram ensinados por Deus. Efésios capítulo 3, versículo 6. O segredo é este: por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. É por meio do Evangelho, é por meio da palavra de Deus. Né? É ali que nós conhecemos esta vontade de Deus e nós sabemos que todos nós, judeus, não-judeus, escravos, livres, homens, mulheres, todos nós somos iguais diante de Deus e fazemos parte desse mesmo corpo e participamos das promessas que Deus nos tem dado. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Veja que o apóstolo Pedro fala que nós nascemos de novo pela viva e eterna palavra de Deus. Obviamente, é o Espírito Santo quem dá esse novo nascimento. É Ele quem nos transforma, mas Ele age o quê? Pela viva e eterna palavra de Deus. Ele usa meios. E ainda, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20, a oração sacerdotal de Jesus: não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. As pessoas, nós cristãos, viemos a crer em Jesus Cristo, obra do Espírito Santo, mas através da mensagem, através da palavra que nos chegou até hoje. Então, e esses e tantos outros textos que falam, alguns nós vamos ver mais adiante,
que o Espírito Santo age por meios, né? Apesar de ter todo o poder para agir de forma direta, Deus, né, escolheu agir através de meios, através dessas ferramentas, e Ele nos deixa essa palavra nesse sentido. Muito bem, vamos adiante. Quais são os meios da graça? Antes da gente responder essa pergunta, nós vamos cantar, e aí dá tempo de vocês irem respondendo aí quais são os meios da graça. Deixa eu mandar um abraço para quem chegou agora. Quem chegou por último aqui, depois da Sabrina, o Éder, chegou aí também. Boa noite, Éder. Nosso amigo Edinho Costa, lá de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. Grande abraço para Edinho, saudade de vocês aí, toda a família, né? Edinho, eu sei que é um católico muito fervoroso, muito atuante na igreja também, conhecedor das doutrinas. Edinho, responda para a gente aí, eu já fiz uma pergunta antes e que vai nos ajudar mais adiante. De forma bastante resumida, qual é a definição de sacramento para a igreja católica? Já estou dando uma tarefa para o Edinho que chegou agora aí. Qual a definição de sacramento? De uma forma bastante resumida, para também ajudar no nosso estudo hoje. Enquanto isso, vocês vão mandando suas perguntas e seus comentários. Nós vamos cantar um hino, né? Cantar ele 2 vezes também. Vou repetir ele como para dar tempo dos comentários de vocês chegarem em suas perguntas. Meu Prazer, hino número 60 do cancioneiro Celebrai, do cancioneiro Verdinho. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar. Rei dos reis, foi que eu nasci, em Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver
na casa de Deus, onde flui o amor. Muito bem, deixa eu mandar um abraço para mais pessoas que chegaram agora, né? Já vamos dar sequência aí ao nosso estudo. A Maide Lentz, grande amiga nossa lá de Rondônia, boa noite a toda a família. Evani Kundi, boa noite, pastor, todos de Espigão do Oeste, grande abraço a todos vocês aí. O Paulo Henrique Rosa, boa noite, muito bem-vindo. Estamos aí então falando sobre meios da graça. Já falamos a respeito do que são os meios da graça, né, as formas ou os instrumentos que Deus usa para, através dele, nos oferecer o seu Espírito Santo e, a partir do Espírito Santo, obviamente, as suas bênçãos espirituais. Nós já vimos a necessidade disso, que Jesus Cristo conquistou todos os méritos com sua morte e ressurreição, completou assim o plano da salvação, e os meios da graça são a forma como Deus faz com que nós também tomemos posse desses méritos que Jesus conquistou, para que nós também sejamos abençoados com tudo isso que Jesus conquistou na cruz. Quais são então os meios da graça, né? Bastante óbvio, já falamos bastante já. Primeiro meio da graça é a palavra, o Evangelho, né? Lá em Romanos 10, versículo 17, um texto bastante conhecido também. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Esse é o primeiro meio da graça, a palavra. E aí, ali eu destaquei Evangelho, porque em outro momento nós vamos falar a esse respeito também. A palavra de Deus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, possui mensagens de lei e de Evangelho, né? De forma bastante resumida, a lei é aquele dedo na ferida que nos aponta que nós somos pecadores e a consequência dos nossos pecados, que é a condenação eterna no inferno. É o diagnóstico do médico que diz, olha, você está com uma doença grave e você vai morrer, né? Isso não salva, isso não resolve o meu problema, apesar de ser importante, né? É a palavra de Deus. E a outra grande mensagem que consta em toda a palavra de Deus é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a cura, né? O Evangelho é o médico que, com a lei, deu o diagnóstico de uma doença fatal e que vai me levar à morte. Com o Evangelho, agora, o médico diz, olha, aqui está a cura, né? Se a lei de Deus me mostra que eu sou pecador e vou para o inferno, o Evangelho me mostra que Jesus morreu na cruz para me dar a salvação. Então, a palavra de Deus e falando exclusivamente do Evangelho, né? É esse Evangelho que transforma. A lei não transforma. A lei me leva ao desespero, porque me mostra que eu vou para o inferno. O Evangelho me transforma, porque me mostra o amor que Deus teve por mim em Jesus Cristo e tudo que Ele fez por amor para me salvar. Então, a fé vem por ouvir a mensagem da pregação do Evangelho. De uma forma bastante resumida, nós podemos dizer que o grande meio da graça, e nós vamos ver a esse respeito, é a palavra de Deus, né? É o Evangelho. E nós temos também, então, primeiro meio da graça, a palavra, e nós temos os sacramentos, né? Batismo e Santa Ceia, que nós já vamos falar também. Nós já falamos sobre palavra de Deus, né? As últimas 2 semanas, nós tratamos exclusivamente a esse respeito, sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, a palavra de Deus, quando foi escrito, como foi escrito, por quem foi escrito, como chegou até nós e o uso desta palavra, o proveito desta palavra em nossa vida. Então, a ideia e o princípio desse estudo bíblico hoje é fazer uma amarração entre os outros 2 estudos, que já falamos sobre a palavra, né, o primeiro meio da graça, e emendar com os sacramentos, que nós vamos estudar nas próximas semanas. Então, os sacramentos são batismo e Santa Ceia. De acordo com as Escrituras Sagradas, o meio da graça proeminente é a palavra da reconciliação, a palavra de Deus, ou o Evangelho de Cristo, né? 2 Coríntios 5,19. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos
e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem amigos. Esta é a palavra da reconciliação. O apóstolo Paulo falando desta obra que Deus fez através de Jesus Cristo e como através dele Deus nos transforma de inimigos em amigos dele. Esse é o grande meio da graça, né? Ou o Evangelho de Cristo, né? Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Então nós temos aqui, né, o que a própria Escritura Sagrada diz, que a palavra de Deus é o grande meio da graça, né? Proeminentemente é o meio da graça, né? A palavra da reconciliação. Muito bem. A partir disso, né, o Evangelho é o meio da graça, não apenas porque oferece graça ao pecador, mas também porque o absolve de todos os pecados. Essa é a função do Evangelho, né? Oferecer graça, oferecer o amor de Deus e também perdoar os pecados. Essa é a grande função do Evangelho em nossas vidas. Antes de falar agora sim sobre os sacramentos, né, mais um abraço aqui para Raquel Matos, lá de Pelotas, colega Albert Yagnoff, lá de Porto Alegre, colega pastor, né, foi meu orientador no pré-estágio lá em Porto Alegre. Grande abraço para o colega Albert. Também a Vanderleia Schroeder, lá de Pelotas. Muito bem-vindos ao nosso estudo. Deixem aí seus comentários, suas perguntas, fiquem bem à vontade. Vamos então aos sacramentos, que também são os meios da graça. E antes de falar sobre os sacramentos, eu gostaria de trazer aqui para vocês, para quem não conhece, né, vai ouvir pela primeira vez. Para quem conhece, vai relembrar lá do tempo da instrução de confirmandos ou instrução de adultos, quando a gente estuda o Catecismo Menor de Lutero, as 6 doutrinas principais da fé cristã, e aí nós estudamos o Credo Apostólico, né, que é dividido didaticamente em 3 artigos. Cada artigo fala sobre a obra de uma das pessoas da Santíssima Trindade. O primeiro artigo fala da obra de Deus Pai, da criação. O segundo artigo fala da obra de Deus Filho, da redenção. E o terceiro artigo do Credo Apostólico fala da santificação, que é a obra do Espírito Santo. Eu acho maravilhosa a explicação de Lutero para esse terceiro artigo. Lembrando, né, nós confessamos lá no Credo Apostólico, lá no finalzinho, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Como que Lutero explica isso para nós de uma forma bastante didática, né? Diz Lutero, o que significa isso? Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na fé verdadeira. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Nesta cristandade, perdoa a mim e a todos os crentes diária e abundantemente todos os pecados, e no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isto é certamente verdade. Bem legal, eu sou apaixonado pelos escritos de Lutero, né? Não poderia ser diferente, mas essa explicação de como o Espírito Santo age, qual é a obra do Espírito Santo, né? O Espírito Santo não está aí para fazer espetáculos de curas e milagres e falar em línguas estranhas. O Espírito Santo está aí e ele age através de meios da palavra, dos sacramentos, para nos chamar a fé, criar a fé em nossos corações e nos preservar nesta fé. Esta é a obra do Espírito Santo. E o início da explicação é muito interessante, porque fala que nós, por nós mesmos, não temos nenhuma possibilidade nem capacidade de ir ao encontro de Deus. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, né? É através do Evangelho, é através da palavra que o Espírito Santo age, né? Por isso,
Nós já falamos ainda há pouco que a palavra, o Evangelho, é o meio da graça proeminente, né? Porque ele oferece o amor de Deus e também nos dá perdão. É através da palavra, é através do Evangelho que o Espírito Santo está agindo. Mas, do que falamos então dos sacramentos? O que isso tem a ver com os sacramentos? E aí vem a parte interessante. Visto que Deus prendeu ao batismo e à Santa Ceia a sua graciosa promessa de perdão, também esses são meios da graça reais e eficazes, a saber, em virtude das promessas divinas que a eles vêm presas. Ou seja, o batismo e a Santa Ceia, por mais que, infelizmente, tenha se misturado, né, com culturas populares, com crendices populares, superstições, o batismo e a Santa Ceia, eles não são um passe de mágica. Eles não são algo místico. Na verdade, o batismo e a Santa Ceia, eles são meios da graça. E eles oferecem as bênçãos que eles oferecem por causa do Evangelho. Por causa das promessas que Deus fez na sua palavra. Né? De que ali, no batismo e na Santa Ceia, também nos são oferecidos as bênçãos que Jesus conquistou por nós na cruz. São importantíssimos esses sacramentos, mas só são sacramentos, só têm sua validade porque estão apegados à palavra, né? Estão presos a esta palavra, essas promessas que Deus fez e, obviamente, não só fez, como cumpre também essas palavras. Isso é o que torna o batismo e a Santa Ceia verdadeiramente meios da graça. Então, o que é um sacramento? Vamos à definição do sacramento. Sacramento é um ato sagrado ordenado por Deus na Bíblia, no qual a palavra de Deus é unida a um elemento terreno e visível para dar perdão dos pecados. Essa é a definição bastante simples, bastante direta do que é o sacramento. Como nós já lemos antes, né? Deus prendeu ao batismo e à Santa Ceia a sua palavra e a sua promessa. Então, para ser um sacramento, e aí, por isso que eu pedi para os nossos amigos que são católicos ou que já foram católicos, e tinha pedido para o Edinho, não sei se o Edinho saiu aqui, para trazer a definição bastante simples assim, e direta do que é o sacramento para a Igreja Católica. Nós, luteranos, a partir do que a palavra de Deus nos ensina, nós temos essa definição. Sacramento é um ato sagrado ordenado por Deus na Bíblia, no qual a palavra de Deus é unida a um elemento terreno e visível para dar perdão dos pecados. Nesse sentido, então, nós precisamos fazer a pergunta: quantos sacramentos existem? Porque há diferentes compreensões e, por isso, diferentes quantidades de sacramentos, né? E aí, nós relembramos, por sacramento entendemos um ato sagrado que preenche esses, não são 4, são 3 requisitos, né? Foi instituído por Deus, foi ordenado por Deus, faz uso de meios externos, né? No caso do batismo, a água, no caso da Santa Ceia, o pão e o vinho, e que há promessa de perdão dos pecados e de mais bênçãos adquiridos por Cristo na cruz. Então nós precisamos, para considerar um sacramento, né, que um ato sagrado seja um sacramento, ele precisa ter sido instituído por Deus, ter sido ordenado por Deus, né? Ele precisa fazer uso de meios externos, a água no batismo, pão e vinho na Santa Ceia, e também, junto disso, há necessidade de uma promessa de perdão dos pecados e de tantas outras bênçãos que Jesus adquiriu por nós na cruz. E aí, já indo para o encerramento, que hoje é mais uma questão de conceitos, né? As próximas semanas nós vamos nos aprofundar mais no batismo e na Santa Ceia. Então eu quero trazer um quadro para vocês a respeito dos sacramentos da Igreja Católica e os nossos sacramentos. Antes disso, né, continuando dizendo, assim sendo, existem apenas 2 sacramentos, o batismo e a Santa Ceia, pois apenas essas 2 cerimônias se enquadram
em todos estes requisitos. E aí então nós vamos olhar este quadro. Não sei se para vocês tá visível aí, mas nós temos aqui então, para mim está meio pequeno, vou chegar meio perto aqui. Está bastante pequeno para mim. Eu vou colocar outra tela para mim. Nós temos aqui então essa tabela dos sacramentos, né, e os seus requisitos, né? Vamos lá, vamos dar uma lida nos textos bíblicos. Eu acho que para vocês talvez fique um pouco pequeno, mas depois vocês fazem um print aí e aumentam essa tabela, ou eu posso compartilhar ela depois para vocês terem isso de uma forma bastante fácil, né? Bastante didática para nós estudarmos. Vamos aos sacramentos, né? O sacramento do batismo é um ato sagrado? Sim, ele é um ato sagrado. Ele foi instituído por Deus, foi ordenado por Deus? Sim, foi ordenado por Deus. Nós temos lá o texto de Mateus, capítulo 28, versículos 18 até o versículo 20. Jesus, antes de subir ao céu, dá esta grande ordem, essa grande comissão aos discípulos e à igreja, né? Mateus 28, 18 a 20, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então nós temos aqui a ordem de Deus, nós temos a instituição divina para o batismo. O batismo dá remissão dos pecados ou dá perdão dos pecados? Sim. Dentre tantos textos que nós temos, separei este texto, Atos 2:38, palavras do apóstolo Pedro. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Veja bem, nós já falamos tanto que os meios da graça são as ferramentas que o Espírito Santo, que Deus usa, né, para nos dar o seu Espírito Santo e nos dar as bênçãos. Então aqui nós temos palavras do apóstolo Pedro, que no batismo nós teremos os nossos pecados perdoados e receberemos o Espírito Santo. E existem meios externos? Sim, existe meio externo, que é a água. Então o batismo, ele cumpre todos esses requisitos para ser considerado um sacramento. É um ato sagrado, existe a instituição, a ordem divina, existe a clara promessa de perdão dos pecados e existe um meio externo que é a água. A Santa Ceia. A Santa Ceia é um ato sagrado? Sim, é um ato sagrado. Existe a instituição divina? Existe a ordem divina? Sim, existe. Aí eu não vou ler todos os textos, mas esses textos são os textos dos evangelhos que relatam a instituição da Santa Ceia, né? As palavras da Santa Ceia. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo também repete essas palavras, né, da instituição, quando Jesus, né, naquela última ceia com seus discípulos, na quinta-feira santa, antes da sua prisão, né, lá no jardim de Getsemane, Jesus institui a Santa Ceia, quando pega o pão, abençoa e o reparte aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós para a remissão dos pecados. Depois ele pega o vinho, ele abençoa e dá aos discípulos e diz, tomai dele todos, bebei dele todos, este é o meu sangue que é derramado para o perdão dos pecados. Então nós temos a instituição divina, as palavras da Santa Ceia. Há perdão ou a promessa de perdão dos pecados? Assim, né? Eu separei um dos textos, né, onde Jesus diz, isso é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Então, cada tradução traz palavras diferentes, cada evangelista registrou da sua forma, mas Jesus diz, né, o corpo foi dado, o sangue foi derramado para a remissão dos pecados, para perdão dos pecados. E Marcos registra que esse sangue, né, derramado garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Esta aliança, este acordo que Deus fez através da morte de Jesus Cristo.
E existem meios externos? Sim, existem meios externos, o pão e o vinho. Então nós temos aí mais um sacramento que que ele cumpre todos os requisitos. É um ato sagrado, a instituição, a ordem divina, a promessa de perdão dos pecados e também os meios externos. No caso aqui, Santa Ceia, pão e vinho. Vamos falar sobre os outros sacramentos que a Igreja Católica considera como sacramentos, por ter uma compreensão um pouco diferente da nossa, né? Então nós vamos falar a respeito desses sacramentos. Só antes de falar sobre esses sacramentos, eu vou falar daquilo que eu ouvi uma vez de um católico também muito praticante, até sobrinho do Edinho, que estava aí com a gente, né, o Alisson. Ele me disse assim, que de uma forma bastante resumida e simples, os sacramentos para a Igreja Católica são os passos que o cristão dá dentro da sua vida, né, da sua vida espiritual. Por isso que a ordem, né, começa lá com o batismo, passa pela crisma, passa pela Santa Ceia, o ministério, a ordenação ministerial também, o que mais? A penitência, né, a confissão, e termina, o último sacramento é a extrema-unção, lá no final da vida. Então, o que esse nosso amigo deu essa explicação, eu achei bastante interessante e tantos outros já me confirmaram, né? Só para dizer aquilo que me foi dito a esse respeito, por isso que existe uma compreensão diferente. Nós estamos aqui dizendo, né, quem está certo ou quem está errado. Existem compreensões diferentes. Mas, e aí dentro do nosso conceito, né, de como nós compreendemos os sacramentos, aí temos dentro da Igreja Católica o sacramento da confirmação. Nós conhecemos como confirmação, né? Dentro da Igreja Católica é a crisma. Então, ele é um ato sagrado? Sim, ele é um ato sagrado. Porém, foi um ato sagrado criado pela Igreja. É importante, né? Nós sabemos da importância da confirmação, nós luteranos, né? E valorizamos muito isso. Mas não é ordenado por Deus, não dá perdão dos pecados, não há promessa e também não existem meios externos. Então, dentro do nosso conceito de sacramentos, a confirmação ou a crisma não se encaixa. O casamento é um ato sagrado? Sim, é um ato sagrado. O casamento foi instituído ou foi ordenado por Deus? Sim, foi ordenado. Lá em Gênesis 2:24, né, depois que Deus cria todas as coisas, cria Adão e Eva, Deus diz assim: é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Aqui há a instituição do matrimônio, do casamento. Há promessa de perdão dos pecados? Não há. Né? O casamento não traz bênçãos espirituais, não traz perdão dos pecados. E também não existem meios externos. Apesar de que alguns poderiam dizer, pastor, mas no casamento existe a aliança, é um meio externo. Porém, a aliança é uma criação humana, né, para simbolizar a união do casamento, que essa união seja infinita, como um círculo, enfim, mas não existe meio externo ordenado por Deus. Existe a ordem, sim, né, do homem e da mulher, agora que tem o desejo de estarem juntos, que eles deixem as suas famílias de origem, se tornem uma só carne e agora constituem uma nova família. Porém, não há promessa de perdão dos pecados e nem há meios externos. A confissão, né, ou o sacramento da penitência, se eu não me engano, que é assim entendido pela Igreja Católica, a confissão é um ato sagrado? Sim, é um ato sagrado. A instituição, a ordem divina? Sim, né? Tiago, capítulo 5, versículo 16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tiago, né, inspirado pelo Espírito Santo, palavras de Deus, diz que nós devemos confessar os nossos pecados. Então, há ordem bíblica, sim. Há promessa de perdão dos pecados? Sim, também. 1 João 1,9. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Veja que a confissão aqui, ela vem bem, né?
já dos quatro, todos são atos sagrados, obviamente, né? Então ali a única questão é que não existe meio externo. A confissão não existe meio externo, né? Tanto que Lutero ele fala, né, que ele ficou muito tentado a incluir a confissão como um sacramento, porém não incluiu porque realmente não existe um meio externo na confissão, assim como existe a água no batismo e o pão e o vinho na Santa Ceia. O sacerdócio é um ato sagrado? Sim, é um ato sagrado, né? A ordenação ao sacerdócio, né? E o exercício do sacerdócio também. Há uma instituição divina, a ordem divina para isso? Sim. 1 Coríntios 4:1. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O apóstolo Paulo fala do exercício do sacerdócio como pessoas que foram chamadas, encarregadas pelo próprio Deus, né, de administrar aí os meios da graça, né, como nós já falamos. Então, há uma ordem para isso. Deus separou pessoas para serem sacerdotes e ordenou que as pessoas também respeitassem elas como seus representantes. Porém, no sacerdócio não há promessa de remissão dos pecados, né? O fato de você se tornar um sacerdote, um pastor, um padre, não lhe dá perdão dos pecados, e também não existe nenhum meio externo. E ainda por último, nós chegamos à extrema unção, que também é um ato sagrado, que também foi ordenado, né? Nós temos a ordem Tiago 5,14. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite. Vou repetir, eu falei meio enrolado, né? Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite. Nós luteranos, nós não temos muito esse costume da unção, né? A unção, né, isso é você fazer oração e aplicar o azeite, né? A extrema unção, ela está muito ligada, a extrema é a última unção lá, né? A unção dos mortos, né? O último suspiro da pessoa. Há essa ordem, né? Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, fala disso, porém, não há promessa de remissão dos pecados, apesar de ter um meio externo que é o óleo, né? Unção com óleo. Então, mas falta aí a promessa de que essa unção ou extrema unção nos ofereça perdão dos pecados. Então, é importante, né, de novo, é interessante nós vermos esse quadro, né, porque fica bastante claro todos esses atos sagrados realizados pela igreja, né, e como nós, luteranos, entendemos aqueles que são sacramento e aqueles que não são sacramento, apesar de serem importantes, apesar de serem todos eles, com exceção da confirmação, todos os demais eles foram instituídos por Deus, e nós, como igreja cristã, nós utilizamos e devemos utilizar, sim, esses meios da graça que Deus nos ordenou, né, e colocou à nossa disposição. Falamos bastante, então, dos meios da graça. Espero que tenha ficado claro, eu sempre tenho medo nos estudos bíblicos de mais confundir do que esclarecer, mas eu acho que, por isso que eu tento trazer de uma forma bastante simples e direta, né, para que a gente não se enrole mais do que muitas vezes a gente acaba se enrolando com coisas que a nossa mente não consegue compreender. Um grande abraço, colega Felipe Tim, pastor lá em Santa Rosa, era pastor aqui em Curitiba também, ali em Santa Felicidade. Grande abraço para a família. Terezinha de Jesus, lá de Pelotas, Sônia Ruff, Ada Riede, Nicole entrou também, Jonas Bartz, Dirce Bauer, todos aí que estão acompanhando, muito boa noite a vocês, um grande abraço. E quem quiser mandar um alô, vai mandando um alô aí para os irmãos e irmãs. E nós vamos cantar mais um hino. Daqui a pouco nós já
nos encaminhamos para a nossa despedida, para o final desse nosso estudo bíblico. Já que ninguém sugeriu nenhum hino, então eu vou escolher aqui um hino. Fortaleza é Senhor, hino número 39 do Celebrai. Deus, meu Senhor, é a minha fortaleza. Enquanto Ele viver em mim, nada temerei. Deus, meu Senhor, é a minha fortaleza. Enquanto Ele viver em mim, nada temerei. Nas horas de angústia ajudar, nas horas de angústia ajudar, nas grandes missões coordenar, nas grandes missões coordenar, nos grandes perigos protege, nos grandes perigos protege, pois Tu és o Santo, és o Senhor. Fortaleza é Senhor. Aleluia, fortaleza é Senhor. Aleluia, Deus, meu Senhor, é a minha fortaleza. Enquanto Ele viver em mim, nada temerei. Deus, meu Senhor, é a minha fortaleza. Enquanto Ele viver em mim, nada temerei. Nas horas de angústia ajudar, nas horas de angústia ajudar, nas grandes missões coordenar, nas grandes missões coordenar, nos grandes perigos protege, nos grandes perigos protege, pois Tu és o Santo, és o Senhor. Fortaleza é Senhor. Aleluia, fortaleza é Senhor. Aleluia, fortaleza é Senhor. Nós vamos encerrando assim esse nosso momento de estudo bíblico. Agradeço a todos que estiveram acompanhando. Novamente fica o convite para as próximas semanas aí a nossa programação de estudos. Falaremos sobre os meios da graça, né? Batismo e Santa Ceia. Vamos esmiuçar esses assuntos aí, e já pensem nas suas dúvidas, na sua colaboração. E também fica o incentivo para que vocês deem sugestões de temas para estudo bíblico, né? Não precisa necessariamente ser a respeito de doutrinas, mas pode ser também a respeito de assuntos importantes e polêmicos, ou algum assunto sobre o qual vocês gostariam de saber a posição da igreja, o que a palavra de Deus nos diz a respeito. Podem me enviar em particular as sugestões, e eu fico muito feliz em poder trazer estudos bíblicos com assuntos que sejam relevantes e que sejam do interesse também de cada um de vocês. Claro que doutrina sempre é relevante, né? Mas às vezes existem assuntos também diferentes que vocês gostariam de ouvir. Nós vamos orar a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Para encerrar ainda, vamos cantar mais um hino. Deixa eu ver aqui, um hino para terminarmos, e fica o convite para amanhã, às 19h30, o nosso estudo bíblico, aqui da comunidade, ou melhor, o nosso culto, estudo bíblico foi hoje, né? O nosso culto semanal, amanhã,
aqui pelo Facebook da Comunidade São Marcos. Lembrando que nós vamos meditar a respeito do texto que nós lemos hoje, no início, a parábola do semeador. Vamos cantar o hino número 80, do Louvai ao Senhor, Seja Deus Gracioso, e assim nós encerramos esse nosso momento de estudo bíblico, desejando uma boa noite a todos, uma noite de descanso, protegidos e abençoados pelo nosso Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto, para que conheçam na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Convende os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Alegrem-se e exultem na terra toda a gente, a justiça se manifestará, guiando na terra as nações. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. A terra deu seu fruto e Deus nos abençoa. Todos os confins da terra o temerão. Convende os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Seja Deus gracioso. Muito bem, pessoal, muito boa noite a todos. Nos vemos amanhã no nosso culto semanal. Até lá. Aqui chegou.